Fala pessoal, Márcia de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos. E começamos esta sexta-feira, dia 17 de fevereiro, com a Liga da Arábia Saudita, onde temos a equipe do Al Nassr enfrentando a equipe do Tawon. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al Nassr, ela venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tawon, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento da Liga da Arábia Saudita, a equipe do Al Nassr é a segunda colocada com 37 pontos. E a equipe do Tawon é a quinta colocada com 30 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos que essas equipes se confrontaram, houve 3 vitórias para a equipe do Al Nassr e 2 vitórias para a equipe do Tawon. Melhor opção para esse confronto: casa, Al Nassr para vencer. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Augsburgo enfrentando a equipe do Hoffenheim. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Augsburgo, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hoffenheim, ela empatou 1 e perdeu 4. No atual momento do campeonato alemão, a equipe do Augsburgo é a 13ª colocada com 21 pontos ganhos. Já a equipe do Hoffenheim é a 14ª colocada com 19 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Augsburgo e 4 vitórias para a equipe do Hoffenheim. Mas como essas duas equipes não vivem um bom momento, melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Pelo Campeonato da Bélgica, temos a equipe do Mechelen enfrentando a equipe do Genk. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mechelen, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Genk, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No atual momento do Campeonato da Bélgica, a equipe do Mechelen é a 13ª colocada com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Genk é a primeira colocada com 62 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Mechelen, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Genk. Melhor opção para esse confronto: fora, Genk para vencer. Campeonato irlandês, temos a equipe do Dundalk enfrentando a equipe do Dublin. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Dundalk, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Dublin, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Dundalk, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Dublin. Melhores opções para esse confronto: casa, Dundalk para vencer ou partida acima de 2,5. Ainda no campeonato irlandês, temos a equipe do Patricks enfrentando a equipe do Derry City. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Patricks, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Derry City, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Patricks, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Derry City. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Campeonato italiano, temos a equipe do Sassuolo enfrentando a equipe do Napoli. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sassuolo, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Napoli, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento do campeonato italiano, a equipe do Sassuolo é a 15ª colocada com 24 pontos ganhos. Já a equipe da Napoli é a primeira colocada com 59 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Sassuolo, 2 empates e 2 vitórias para a equipe da Napoli. Melhor opção para esse confronto: fora, Napoli para vencer. La Liga,
Campeonato Espanhol, temos a equipe do Girona enfrentando a equipe do Almeria. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Girona, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Almeria, ela empatou 2, venceu 1 e perdeu 2. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Girona é a 11ª colocada com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Almeria é a 15ª colocada com 22 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Girona, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Almeria. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato francês, temos a equipe do Alcheren enfrentando a equipe do Lyon. Este jogo que ocorrerá às 17 horas da tarde. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Alcheren, ela perdeu 3 e empatou 2. Ela perdeu o primeiro jogo para a equipe do Montpellier por 2-0, perdeu para a equipe do Mônaco por 3-2, empatou com a equipe do Rennes em 0-0, perdeu para a equipe do Rodez por 3-2 e empatou com a equipe do Angers por 1-1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lyon, ela empatou 2 e venceu 3. Venceu para a equipe do Ajaccio por 2-0, empatou com a equipe do Brest por 0-0, venceu a equipe do Troyes por 3-1, empatou com a equipe do Lille por 2-2 e venceu a equipe do Lens por 2-1. Nos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Alcheren, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Lyon, sendo que o primeiro jogo foi 1-1, o segundo jogo foi 4-0 para a equipe do Alcheren, o terceiro jogo ficou 3-0 para a equipe do Lyon, o quarto jogo ficou em 2-1 para a equipe do Lyon e o quinto jogo ficou em 2-1 também para a equipe do Lyon. Devido às estatísticas, agora vamos para a análise desse jogo. Com a primeira análise temos, para a equipe 1, a equipe do Alcheren vencer apenas 17%, com a cotação bastante alta de 4,33. Para o empate da partida, temos a cotação de 3,75, com 27% disso acontecer. E a estatística mais correta é a vitória para a equipe do Lyon, com 56% de que pode acontecer e pagando, nesse momento, 1,80. Prestem bastante atenção que o meu programa cravou que a estatística correta para acontecer para esse jogo é Lyon vencendo a partida. Com a segunda hipótese para esse jogo, que pode acontecer, temos as duplas chances. Dupla chance para casa, Alcheren vencendo a partida ou empatando, a chance é de 23%, pagando uma cotação de 1,95. Já para a equipe do Lyon vencer ou empatar a partida, está de 77% e a cotação de 1,20. O programa cravou empate fora, Lyon vencendo ou empatando a partida. Já para a terceira opção, temos as opções de acima de 1,5 ou abaixo de 1,5. Para acontecer o acima de 1,5, o programa cravou 75% para acontecer o acima de 1,5 e pagando a cotação de 1,25. Já abaixo de 1,5, ele cravou R$ 4,00 de cotação com 25% para isso não acontecer. E ele cravou corretamente partida acima de 1,5. Já para a quarta opção, que é o acima de 2,5 ou abaixo de 2,5, o programa cravou em 53% de acontecer acima de 2,5, pagando R$ 1,88. Já o abaixo de 2,5 está pagando R$ 2,02, com 47% disso acontecer, e o programa cravou logo abaixo que o correto para essa partida é acima de 2,5. Para a nossa quinta opção, temos o ambas equipes marcam sim ou não. Se acontecer o ambas equipes marcam, ela está pagando no atual momento R$ 1,80,
com 58% de acontecimento. Para não ambas equipes marcam, quer dizer que as duas equipes não farão gol, está pagando R$ 1,95 com 42% de acontecimento. Mas o programa cravou que pode acontecer ambas equipes marcam. Depois de todos esses análises e prognóstico, fica a dura missão, que é a escolha do qual opção você pode escolher. Para esse confronto, melhor opção que eu achei. Fora, Lyon para vencer a partida ou partida acima de 1,5 para ser colocada em uma múltipla. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Dundalk vs Dublin, casa. Dundalk para vencer. Al Nassr vs Taiwan, casa. Al Nassr para vencer. Michelin vs Genk, fora. Genk para vencer. Sampdoria vs Napoli, fora. Napoli para vencer. Al-Sheren vs Lyon, fora. Lyon para vencer. Girona vs Almeria, partida acima de 1,5.